Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá para você que ouve a Módulo FM. A gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta e hoje a gente tem o prazer de receber a advogada, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Patrocínio, a 65ª sessão da OAB, e também especialista em Direito de Família, a doutora Angélica Ferreira. Doutora Angélica, um prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bem, Leide, é um prazer. O prazer é meu estar aqui novamente com vocês na Módulo. Vamos falar um pouquinho sobre o direito de família, um assunto interessante e que todo mundo quer saber um pouquinho, sempre um pouquinho mais, tem muitos detalhes, vemos muitas coisas na televisão, então vou tentar esclarecer um pouquinho nesse nosso bate-papo. E é preciosa a sua entrevista aqui, porque você é especialista em direito de família. E nós aqui da Módulo, a gente é muito questionado pelas pessoas, pelos nossos ouvintes, sobre os direitos da mulher. A gente sabe que existe a violência contra a mulher, tem muitas ouvintes nossas que são vítimas dessa violência, ou tem uma mãe que é vítima, ou tem uma parente que é vítima. Infelizmente, é uma questão corriqueira na vida das mulheres aqui em Patrocínio. Lembrando, doutora Angélica, que há estudos internos do Judiciário que mostram a cidade de Patrocínio como uma cidade de muita violência contra a mulher. E, infelizmente, a gente figura aí nos índices de uma maior elevação desse tipo de violência. Esse ano agora a gente comemorou 12 anos da implantação da Lei Maria da Penha. Você está afiada com a Lei Maria da Penha porque você usa, né, os requisitos dela para proteger as pessoas que a procuram, não é isso? Leide, a Lei Maria da Penha, ela veio como num caráter de trazer segurança, proteção para a mulher. Historicamente, como nós sabemos, né, a mulher é um elo frágil, é considerada a parte fraca que não consegue sair do domínio masculino. Isso é cultural. Nós temos isso na sociedade, na comunidade. E eu entendo, sim, que temos, sim, a nossa fragilidade. Devemos preservar aquilo que nos assegura dentro da nossa fragilidade. Não temos que ser e tomar frente em pé de igualdade com o homem. Mas, dentro desse contexto, utilizar a Lei Maria da Penha é nada mais, nada menos do que usar o direito para garantir que a relação homem-mulher seja igual. Antes da Lei Maria da Penha, o que nós tínhamos? Nós tínhamos ainda mais fragilidades com relação à garantia dos direitos da mulher. Ela se sente acuada, desprotegida. A violência ela ocorre num seio geralmente familiar, porque, como você disse, Patrocínio, nós temos um alto índice de violência contra a mulher. E aonde é constatada essa violência? Dentro de casa, na maioria das vezes. Entre quatro paredes. Então, eu, mulher, entre quatro paredes, como provo essa minha condição de estar sendo submetida a situações de violência? A Lei Maria da Penha, ela vem justamente para abrir esse espectro de provas, né? A mulher, ela não mais tem a necessidade de ter alguém que prove ou de levar alguém para dentro da sua casa, porque quando ela leva, a situação não vai acontecer, não vai ser vivenciada. E, dessa forma, traz a ela segurança para que ela possa trazer à tona aquilo que ela vive dentro de casa. Doutora Angélica, a violência contra a mulher, ela escolhe classe social? Não, Leide, definitivamente não. Ela acontece em todas as classes e seguramente eu posso te dizer que hoje, cada vez mais, dentro das classes média e média alta. As mulheres das classes média e média alta, elas são reféns não só da situação que vivem dentro de casa e dos maridos, mas elas são ainda mais reféns porque a família está exposta a uma condição de como a sociedade vê a minha família. Geralmente são homens públicos, são mulheres públicas, é uma família que faz trabalhos sociais, que frequenta a igreja, ou ali naquele frequentar é pastor, é mulher de pastor, e são pessoas que são aclamadas por aquela comunidade em que convivem.
Mais difícil ainda nessa situação é expor o seu problema, porque ao expor o seu problema, ele vai se tornar ainda mais público. Com certeza é assim que elas pensam. E a classe média alta, ela sofre, as mulheres de classe média alta, elas sofrem nessa condição de ter a sociedade com os olhos voltados para sua família. Então, a mulher, no caso, ela sofre duas vezes. Aqui é pobre, ela sofre com a pobreza e sofre com a violência do marido. E aqui é rica, sofre a violência do marido e sofre o preconceito da sociedade. Exatamente, Leide. O que a gente tem, que a gente vivencia é que a mulher que é pobre, às vezes ela está sofrendo a violência doméstica, ela está sofrendo aquilo calada porque não tem condições de se livrar daquilo e dar melhor condição para os filhos. Muitas vezes a mulher ela passa por tanto sofrimento pensando na família. E isso é 99% dos casos. Como eu vou sair? Como eu vou sustentar meus filhos? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho apoio, eu não tenho como sustentá-los. Às vezes o meu trabalho, às vezes a mulher da classe mais pobre, ela é o arrimo da família. Então, como ela faz, se ela tem que sair de casa para trabalhar, onde que eu vou deixar meus filhos, quem vai me ajudar? Isso daí é o que a faz refém. A mulher da classe média alta, ela tem condições, condições entre aspas, né? Porque ela vive naquela condição de ter uma situação material melhor. Mas muitas vezes o que nós vemos? Mulheres que, por um marido ter uma boa condição material, um bom emprego, um bom trabalho, ser um empresário, elas deixam de trabalhar fora, não se preocupam em ter algum recurso próprio. Ser independente. Ser independentes. Então, elas vivem. É o marido que sustenta a casa, tem um cartão de crédito do marido, ele que paga tudo a escola dos filhos, ele que faz toda a despesa da casa. E a hora que ela se vê nessa situação, ela não juntou dinheiro para nada, ela não tem independência financeira nenhuma. Como que eu vou sair de casa? Não conhece os negócios, geralmente, que em tese são da família, mas como ela desconhece, não são da família, são do marido, né? Que tem sim, pode ter proveito para o lar, né? Proveito, o trabalho do marido, ele traz um proveito para o lar, mas ela desconhece totalmente do que aquilo ali traz, de como aquilo se desenvolve. E ao se ver nessa situação, como eu vou sair? Para onde eu vou correr? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como trabalhar, porque eu me privei do mercado de trabalho. Então, eu não tenho independência. E agora, tenho 40 anos. Como eu ingresso no mercado de trabalho se eu fiz a minha faculdade faz 20 anos? Então, esse contexto é o que a gente vive. É o que a gente vivencia. Agora, doutora Angélica, a nossa entrevista é técnica, mas a gente vai ressaltar também o lado humano da questão. Porque toda vez que se fala em violência contra a mulher, é muito comum ouvir de outras mulheres e de outras pessoas à volta o seguinte: mas parece que elas gostam. Por que não larga? Por que não abandona? E hoje até a própria lei prevê o apoio de uma psicóloga, né, em audiências Sim. desse tipo. E eu queria que você falasse sobre isso, assim. Mas a fulana está apanhando porque ela gosta, por que ela não larga? Não é uma injustiça muito grande com a mulher esse tipo de comentário? É uma injustiça tremenda você julgar a vida do outro sem se colocar no lugar do outro. O que passa entre quatro paredes, ninguém prova, ninguém mostra, só quem vive. E na maioria das vezes, Leide, a violência, ela não é a violência física. A violência que mais destrói é a violência psicológica. A violência emocional praticada do homem contra a mulher. Então, o que a gente enxerga de quem julga é porque quem julga nunca se colocou naquela condição de estar vivenciando. A Lei Maria da Penha, poucas pessoas conhecem todo o sentido dela, né? Então, eu não preciso me sentir ameaçada para me sentir protegida pela Lei Maria da Penha. Porque ela traz não só uma violência física e nem ameaça. É todo aquele contexto que você vive dentro de casa, do sofrimento psicológico, da violência sexual. O sofrimento psicológico é aquele velado. Sabe quando alguém passa perto de você e fala assim: você é uma burra, você não sabe de nada, você não consegue nem raciocinar. E ele vai diminuindo, né? O agressor, que geralmente é homem, mas aqui no caso o agressor pode ser homem ou mulher. A vítima é sempre a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é bem clara ao dizer que a vítima é a mulher.
Então, vai minando. A intenção da violência psicológica é minar a pessoa. E psicologicamente você já se sente fragilizada. Você vai ficando ainda mais fraca. Pior quando essa situação começa a acontecer na presença dos filhos. O agressor começa a desmerecer a mulher na frente dos filhos, a diminuí-la, a usar as características pessoais sempre negativas de uma forma como uma forma de apunhalar a mulher. A violência sexual, isso é muito comum, a violência sexual, num caso de ser obrigada a ter relações sem querer, a ter práticas sexuais com as quais ela não concorda e ela é obrigada a lidar com aquilo. E é crime isso, né? Sim, é crime. Isso, essa violência sexual é a mais difícil de ser declarada, porque a mulher sente vergonha de expor. Né? Ela é uma situação em que para ela se abrir com alguém, ela tem que já estar ali minada, com as suas forças na última... Tem que estar em pânico, né? Com medo de morrer. Geralmente, essas mulheres, quando chegam a pedir socorro, elas estão em pânico. Mas não bastasse só isso, né? Além disso, os insultos, as agressões verbais, palavras de baixo calão, a pressão, a prisão, né? Você não vai sair, você não pode sair. Não pode colocar tal roupa. Não pode colocar tal roupa. Priva dos documentos pessoais, não deixa ela ter os documentos pessoais, não deixa dirigir. Isso então, é cárcere, isso né? daí, é outro crime também, né? Outro crime também. Então, cada vez que você vai... A violência patrimonial, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho a condição financeira. Quem faz a compra para casa sou eu. Então, ela não tem direito nem de saber o que é comprado dentro de casa. De determinar até mesmo o que vai ter dentro de casa. Esse ambiente eu vou mudar ele hoje porque eu quero ele dessa forma. E aí ela não tem nem mais a administração do lar. Chega ao ponto de tirar da mulher a administração do lar, que foi o que ela fez a vida inteira. Então, tudo isso, esse contexto, é violência. E a violência, ela é uma violência doméstica, ela pode ser afetiva, ela pode ser familiar. Então, vamos falar de um casal em que eles não coabitam, eles não moram juntos. Mas que essa situação ocorre. Eu já vivenciei casos, por exemplo, em que o casal estava junto há 14 anos, mas eles não moravam debaixo do mesmo teto. Só que essa violência, ela existia, inclusive, numa forma de perseguição. Porque esse companheiro, ele estava na casa de manhã, de tarde e de noite, ele não morava lá. Então, essa mulher, ela era usada, né? Nesse contexto homem e mulher, ela era usada. E tinha tudo da sua vida privada. E vigiada. Porque a maioria das vezes, além de tudo, ela vive vigiada, porque o companheiro, o que ele impõe? Ele impõe aquela condição de eu sou mais forte. E aí vem o tom de ameaça, né? A ameaça, ela não precisa ser falada. A ameaça velada, às vezes, ela é muito mais grave do que a ameaça falada. Aquele olhar insinuador, aquela postura corporal de que eu sou superior e até às vezes você sente a sensação de que que ele vai partir para cima. E muitas vezes parte mesmo, né? Muitas vezes parte, a maioria das vezes parte. Doutora Angélica, a gente vai fazer um intervalo agora e depois eu quero que você fale pra gente assim, os requisitos, né? A mulher que esteja nessa situação de violência, esteja acuada, desesperada, o que ela tem que fazer? Né? Qual que é o procedimento dessa mulher? E outra questão também, no próximo bloco, você falou que a mulher é a vítima, ela é a protegida da Lei Maria da Penha, então ela vale também para casos de união homoafetiva entre mulheres também. Sim, né? sim. Eu queria que você comentasse juridicamente esses dois aspectos no próximo bloco, a gente volta em um minuto. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com a doutora Angélica Ferreira, ela é presidente da OAB e especialista em direito de família. E a gente fala de um assunto muito importante, infelizmente, muito corriqueiro na vida da mulher, que é a questão da violência contra a mulher e essa lembrança aí dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Doutora Angélica, a mulher que esteja nessa situação de violência, seja ela pobre, seja ela que tenha condições, o que ela tem que fazer? O que a lei prevê e quais são as orientações? Leide, o que acontece é que as mulheres, elas têm medo, muitas vezes, porque ouvem dizer
não foi efetiva, eu fiz um boletim de ocorrência e a medida não foi efetiva, ou eu vou buscar o meu direito, mas o agressor não vai cumprir, ele é capaz de qualquer coisa. Então, o que é preciso entender? Conhecer, primeiramente, a abertura que a Lei Maria da Penha traz de proteção. Então, como eu disse, independente do tipo de violência, ela não é necessariamente a violência física, a violência velada, psicológica, qualquer... A pressão, né? A pressão, a intimidação, sim, a ameaça. E lembrar que eu não preciso provar. E basta que eu chegue e me coloque nessa condição, nesse contexto, eu vou procurar a delegacia da mulher. E a questão de, eu tenho que levar prova de quem viu, a Lei Maria da Penha trouxe esse benefício, é uma proteção para a mulher, né? Porque, como eu disse, a maioria das vezes isso é feito de forma velada. O lugar ideal para que a mulher busque esse socorro é na delegacia da mulher, onde tenha. Nós temos a delegacia da mulher em Patrocínio. A doutora Laís, que é a delegada, ela sempre está pronta a atender, a ouvir. Isso é feito de uma forma discreta. Ela vai ouvir com detalhes, ela é acolhedora nesse sentido, né, de orientar, porque a maioria das vezes a mulher chega lá, ela está numa situação de pânico, como você disse. E dentro do contexto do que foi apresentado, vem as medidas que a Lei Maria da Penha traz de proteção. Então, a mulher pode ter a proteção de afastamento do marido do lar, afastamento dele, da mulher, dos filhos, dependendo do tipo de agressão que houver. E esse afastamento, ele pode ser um afastamento de tantos metros de distância, um afastamento tirando todo tipo de contato que poderia ter entre o ofensor e a vítima. Inclusive, tem a previsão de colocar a mulher que é vítima em um abrigo, em uma situação de segurança, tanto ela quanto testemunhas. Aqui nós temos esse abrigo? Caso tenha essa ameaça. Na verdade, Leide, não tem. O fato é que não tem, mas dependendo da situação, isso daí é organizado para que seja atendido aquele determinado interesse. Entendi. Conforme a situação. Então, vamos falar, tem um abrigo específico? Não tem, mas na maioria das vezes o abrigo não vai ser aqui. Às vezes tem que tirar a mulher da cidade. Tem que tirar ela de perto. Quando corre risco de morte, né? Exatamente. Às vezes está correndo o risco de morte. E dependendo do tipo de ameaça. Porque quando começa assim, geralmente deságua no feminicídio. É uma situação As pessoas não acreditam nisso, né? E é o que mais ocorre. É o que mais ocorre. Quando vai criando uma situação de ódio tão grande. E o ódio é pela situação e pela condição de ser mulher. Isso daí geralmente deságua no feminicídio. Por isso que é importante que a mulher procure apoio. E não fique naquela situação de, eu tenho medo. Por quê? Porque ela, ao demonstrar o medo, ela vai ter a segurança e a proteção lá na delegacia da mulher e conforme os termos da Lei Maria da Penha. E existe o prazo, né? Porque a partir do momento que ela apresentou e que se colheu todas as informações, colheu o depoimento, o juiz tem o prazo, a delegada tem o prazo de 48 horas para processar e o juiz tem o prazo de 48 horas para decidir qual é a medida protetiva a ser resguardada naquele momento. Mas o fato de que, a partir do momento que ela denuncia, ela não tem a disponibilidade de voltar atrás, né? Porque instaurou-se a medida protetiva, fica uma situação incondicionada à vontade dela. Então, aquele fato, ele vai ser apurado. Aquele fato de violência, ele será apurado. E muitas mulheres dizem, mas eu fiz a medida protetiva e o agressor, ele violou aquela ordem de se aproximar tantos metros de mim ou de me ligar, né? Nesse caso, ainda mais para ajudar, veio uma lei agora em 2015 que trouxe a prisão preventiva em caso de descumprimento da medida protetiva. E aí veio ainda mais o resguardo dessa segurança. Então, descumpriu a medida protetiva, imediatamente basta fazer a denúncia do descumprimento e vai ser
tem a possibilidade, né, da prisão preventiva do agressor. E outro fato dessa lei também, que é ainda mais uma segurança, é que não cabe fiança ser decidida pelo delegado. No caso de descumprimento da medida protetiva, o agressor foi preso, cabe ao juiz decidir sobre a fiança e sobre a liberação desse agressor. Ou seja, então, é mais burocrático. Mais burocrático, mais difícil, fica ainda mais fechada essa situação de descumprimento das medidas protetivas. Doutora Angélica, naquele dado que a gente tem que Patrocínio é das cidades que tem índices alarmantes de violência contra a mulher, as pessoas que você atende, assim, você percebe um porquê? Ou ela é democrática, ela atinge todas as mulheres de todas as classes, não há explicações? Porque eu sempre me perguntei isso, por que Patrocínio tem esse índice alto de violência contra a mulher? Porque numa palestra que eu estava com membros do judiciário falaram desse levantamento. E eu fiquei preocupada e sempre me pergunto por que tem essa violência. Você já encontrou alguma explicação? Por que dela? Leide, a explicação do porquê não. O que eu visualizo é que nós estamos falando de uma cidade de população mais velha, né? Então, não é uma cidade de população eminentemente jovem, né? Patrocínio, nós temos mais uma população mais velha e conservadora. Essa questão do conservadorismo, né? A maioria das mulheres, elas são criadas trazendo esse conservadorismo no seio familiar. A mãe passou, a avó passou isso como uma condição. Então, o que a gente vê é realmente uma situação de conceitos familiares. E eu acho que isso está intimamente relacionado. Nós temos também muitos fatores religiosos, né? Eu participo de determinado grupo. A minha igreja evangélica não permite que essa situação aconteça. A minha igreja católica, eu participo do grupo de casais, do encontro de casais, por exemplo, e sofro violência familiar dentro de casa. E não falo porque eu tenho essa condição estabelecida, minha família toda vem, participa da igreja, dos encontros. Então, o que a gente visualiza, nesse sentido, como um contexto geral, é que geralmente a mulher, ela sempre vai segurando as pontas para privar ou a família ou para privar os filhos de que aquele fato que ela vai denunciar vai desmoronar aquele castelo que foi construído ao longo do tempo. Um castelo de felicidade, de alegria, né? Nós sempre nos mostramos para a sociedade como uma família que sempre está tudo bem e que, no final das contas, não é a realidade do que acontece. Gente, não tem terapia no mundo que cura isso, né? Não tem. Não tem terapia do mundo que cura. Por quê? Porque a mulher, ela sempre, ainda que ela faça terapia, ela tem a resiliência no seu ser. É da essência feminina a resiliência. E eu acredito que essa essência feminina é o que faz com que ela suporte tanto tempo essa situação de violência que ela sofre. Eu tenho isso para mim. Eu tenho uma filha e eu vejo como ela é resiliente frente às condições impostas pelo meu filho a ela. Então é uma coisa da essência feminina. Quando eu falo para você assim, não temos que lutar para ser igual aos homens, eu acredito que não temos mesmo, porque temos as nossas fragilidades. Mas nós temos que entender que nós somos iguais intelectualmente, que nós somos iguais na mesma capacidade de convivência, na vivência comercial. Raciocínio. Execução de tarefas. Exatamente, porque de nós é tirado muito as relações, sempre as relações negociais e comerciais. Isso eu sofro na profissão. Claro. Né? Você que é uma estudante de direito, o que a gente já ouve falar? Mas ela é mulher, então ela não é capaz de fazer um contrato, de fazer uma execução, que são questões de relações comerciais, porque isso é para o homem. E ações de direito de família é para a mulher. É um preconceito, né? É um preconceito. É o que a gente como vive. todo preconceito, ele é ingênuo, ele é tapado, ele Infelizmente. tem limite, né? E a maioria das vezes o preconceito vem da mulher. Da própria mulher. Da própria mulher. Porque eu me lembro, numa das palestras que eu fui uma vez, doutora Angélica, uma palestrante com vasta experiência nessa área, ela falou assim, olha, são as mulheres que criam os filhos. Então, se os filhos são machistas e aprendem que as mulheres elas são inferiores aos homens, eles receberam esse aprendizado em casa. E a mulher que educa.
Exatamente. Quer dizer, a responsabilidade é dos dois, do pai e da mãe, mas a mulher atua, que é da Sim. gente também, né? Sim, a gente é participar nosso. mais. Agora, uma questão que eu queria te perguntar, na relação homoafetiva entre duas mulheres, a mulher que sofra violência numa relação dessa, ela também pode acionar a Lei Maria da Penha. Sim, sim, porque o agente, né, o agressor, ele pode ser tanto o homem quanto a mulher. E o fato aqui é que a vítima é a mulher. Isso questionou-se, né? Perguntar, mas o homem também, por que o homem não tem o direito da proteção da Lei Maria da Penha? Porque ela veio justamente para colocar os dois em relação de igualdade. Então, a lei veio para proteger a mulher. Recentemente, teve uma decisão de um juiz de Cuiabá, em 2015, que aplicou a Lei Maria da Penha num caso para o homem. Mas foi um caso isolado. Uma exceção, né? Exatamente, uma exceção. E nós temos, a maioria dos casos tem julgados, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recente também, de 2017, dizendo que a lei não se aplica ao homem, porque no seu contexto ela vem falando. Agressão física contra a mulher, proteção para as mulheres. E esse é o mote da lei, é o ponto que a gente tem que pegar. E quando você me perguntou, quais as ferramentas? Então, eu não sei qual é o primeiro passo. Eu vou na delegacia, como ir, qual delegacia? Primeiro ponto que a mulher tem que ter eu tenho que ter uma pessoa a quem confidenciar. Porque sozinha, naquela situação de sofrimento, né, intenso, ela não vai conseguir dar esse passo. Então, ela tem que ter uma pessoa a quem confiar, que é aquela pessoa que vai ajudá-la a andar, a trilhar esse caminho a fazer a denúncia, de denunciar. Inclusive. Exatamente, de denunciar. E essa pessoa que ela vai procurar, não necessariamente que seja alguém da família ou que não seja, mas que ela seja clara, que ela traga toda a verdade, que ela traga todo o sofrimento, porque muitas vezes a gente fica querendo minimizar a situação. E ao minimizar a situação, eu não trago todo o contexto e às vezes eu não tenho toda a proteção, porque eu não trouxe toda aquela informação. Protege o agressor, né? Exatamente. Aí acaba por proteger o agressor. Porque uma vez que eu falo, aquilo que eu falo, toda circunstância vai ser analisada. E outro fato importante é que muitas vezes a mulher tem esse sofrimento velado, mas os filhos estão vendo. Isso daí, Leide, é uma coisa que eu tento, ao máximo no meu dia a dia, investigar e verificar, porque o filho sofre e sente tudo o que a mãe sente. Indiretamente, às vezes sem ver, mas o filho está sentindo aquilo que a mãe sente. O elo de ligação, ele é muito forte. E isso daí vai repercutir no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento intelectual dos filhos. Então, a mãe, ao entender e enxergar que eu não vou denunciar porque eu estou protegendo o meu filho, muito ao na contrário, verdade, né? ela não está protegendo, ela está prejudicando o filho. E nós precisamos entender que as crianças não conseguem enxergar a dimensão disso tudo. Outra questão importante da Lei Maria da Penha é porque ela trouxe todo o processo de denúncia e de investigação de uma forma mais rápida. Então, antes eu ia denunciar, eu tinha que ir no juizado especial, aí ia entrar dentro de um processo de juizado especial, e agora não. Demorava, né? Demorava, era muito lento. Agora você tem uma proteção própria, direcionada para você. Lembrar sempre que se eu tenho agressão física, eu não consigo ir na delegacia hoje, documente, tira foto, filma o que está acontecendo. Hoje a gente tem celular na mão para isso. É verdade, e os juízes aceitam como prova, né? Sim, aceitam como prova, tanto a filmagem quanto as fotos, mas, por exemplo, na agressão física, ela vai passar pelo exame de corpo de delito. Sim, claro. Né? E as filmagens, elas não podem ser filmagens que elas sejam direcionadas para produzir a prova. Então, por exemplo, eu vou te fazendo perguntas para te induzir. Ou eu vou te instigando, vou ser ofensor, e vou te alfinetando e apunhalando. Pra ele te agredir. Para ele agredir, para culminar naquela prova. Essa prova ela não é uma prova perfeita. Entendi. Né? Tem que procurar uma questão natural. Isso. Deixa rolar. Situações, por exemplo, deixa o telefone gravando, o telefone filmando. Entendi. E depois, não mantenha essa prova no telefone.
Sabe aquela pessoa que é a pessoa da sua confiança? Manda pra Transmite, outro, exatamente. né? Põe num pendrive. Fica resguardado, né? Isso, fica resguardado, porque a prova, ela fortalece as medidas que vão ser tomadas. Às vezes o juiz não vai enxergar de imediato uma situação de afastar o homem do lar, né? Ou o agressor do lar, mas porque ele não conseguiu visualizar naquele contexto. Mas vem uma prova, um filme, por exemplo, ou uma foto, ou uma conversa de WhatsApp, em que deixa claro, no contexto dele de interpretação, que a medida imediata a ser tomada é o afastamento. E as medidas, elas já saem da delegacia e elas são já direcionadas para o judiciário. Então, a delegada, ao tomar o depoimento, ela já identifica quais as medidas e já pede a medida protetiva. Então, aquele primeiro momento na delegacia, já sai e vai, junto com a denúncia, quais são as medidas que são essenciais para o caso. Doutora Angélica, eu teria dezenas de perguntas para fazer para você, mas que essa seja a primeira de muitas vezes que você possa vir aqui para esclarecer. São vários os assuntos, né, de direito de família que a gente pode falar aqui, e a gente sabe que você também trabalha com outros ramos do direito. Enfim, a título de esclarecimento, você está convidada desde já a voltar aqui. Muito obrigada pela entrevista. Leide, eu que agradeço essa oportunidade. Um dia conversando com você, né, nós dissemos o seguinte, que como seria bom se a gente conseguisse transmitir para as mulheres tudo que elas têm de possível, de benefício, de proteção, para que elas não vivam nessa condição de submissão. Nesse inferno, né? Nesse inferno. O que a gente vê é o inferno. Então, naquilo que eu puder lutar, eu sempre vou lutar para que nós nos coloquemos numa condição de fragilidade pela nossa condição feminina, mas não de submissão. De igualdade. De igualdade. Uma condição de igualdade. Espero ter a oportunidade, sim, de voltar novamente para falar com vocês. Essa foi a doutora Angélica Ferreira, que é advogada, presidente da UAB aqui em Patrocínio e especialista em direito de família. Muito obrigada a você, ouvinte, pela paciência, por acompanhar aqui. A doutora Angélica está à disposição para tirar dúvidas e a gente volta na próxima sexta. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp e Gás Marra.